Tem uma engine que eu venho acompanhando já faz um tempo, mas que eu só resolvi falar dela agora porque o projeto começou a tomar uma forma que sinceramente me deixou bastante curioso. O nome dela é Super Evil Engine, e a proposta dela é bem interessante. A ideia é criar uma engine que permita que qualquer pessoa consiga fazer o seu próprio jogo inspirado em Resident Evil, podendo criar os terrenos, escolher o personagem jogável, configurar o ângulo da câmera e, conforme o desenvolvimento avançar, também criar armas, inimigos, eventos e cutscenes. E quem está por trás desse projeto é o Hermandude Mod Plays. Para quem não conhece, o Hermandude Mod Plays é um canal relativamente novo, mas que veio de outro canal chamado Mano Hermandude, que está parado há aproximadamente 3 anos. No canal novo, ele começou fazendo principalmente conteúdos de Resident Evil 4. Já vamos começando aqui, estamos no menu inicial. Eu já vou ligar a IA para ver se ela já substitui alguma coisa aqui nesse menu. Não sei se será possível, vamos ver. Meu Deus, mas é o Edinaldo Pereira, mano. Mas começou a brincar bastante com a inteligência artificial para modificar aspectos do jogo e criar situações que normalmente não aconteceriam durante uma gameplay comum. Ele chegou a fazer uma série onde a inteligência artificial criava cutscenes aleatórias durante a gameplay e até podia interferir nas próprias cutscenes que já existiam no jogo. Então você podia estar simplesmente jogando Resident Evil 4 e do nada acontecer alguma coisa completamente absurda que não deveria estar acontecendo naquela cena. Que isso, mano? Que isso? Oi, a filha da puta. Eu achei que o bicho tinha levantado mesmo, caralho. Pega o loirinho que eu vou cortar o pau dele fora! E foi nesse período que ele também começou a mostrar o desenvolvimento da Super Evil Engine, que é justamente o projeto que eu quero comentar hoje. E aí, senhores, como vocês estão? Eu sou o Zookeeper. Bom, hoje eu queria falar um pouco mais sobre essa engine porque, apesar de a proposta inicial ser fazer o seu próprio Resident Evil, eu comecei a pensar em uma coisa que pode deixar esse projeto muito mais interessante do que parece à primeira vista. Porque a grande pergunta que eu tenho é: será que a Super Evil Engine vai ser limitada a fazer jogos no estilo Resident Evil? Ou será que ela vai dar liberdade suficiente pra gente criar praticamente qualquer tipo de jogo? E eu pergunto isso porque existe uma diferença muito grande entre uma ferramenta que simplesmente te entrega sistemas prontos e uma engine que realmente permite que você crie os seus próprios sistemas. E dependendo de como o Hermandude desenvolver isso, a Super Evil Engine pode acabar sendo uma ferramenta muito mais poderosa do que a proposta inicial faz parecer. Recentemente eu perguntei diretamente para o Hermandude como estava o desenvolvimento da engine, e ele me respondeu uma coisa que, sinceramente, me deixou ainda mais interessado no projeto. Segundo ele, já dá para selecionar o personagem jogável, criar terrenos e escolher o ângulo da câmera do jogo, enquanto os próximos sistemas que ainda estão sendo desenvolvidos são justamente a criação de armas, inimigos, eventos e cutscenes. E quando você lê isso rapidamente, pode parecer que ainda falta praticamente tudo, mas se você parar para pensar, a estrutura começa a fazer bastante sentido. Você já tem um personagem que vai controlar, já consegue criar o ambiente onde ele vai estar e também consegue definir como a câmera vai acompanhar esse personagem. Depois entram as armas, os inimigos, os eventos e as cutscenes, que são justamente as coisas que vão transformar esse cenário em um jogo de verdade. Então, pelo menos na teoria, a engine está caminhando para permitir que você monte uma experiência completa dentro dela. Só que aí aparece a parte que mais me interessa, o quanto a gente vai poder personalizar tudo isso. Porque é justamente aí que uma engine pode ser muito boa ou extremamente limitada. Eu já vi algumas ferramentas que parecem incríveis quando você olha pela primeira vez, mas quando começa a tentar fazer alguma coisa diferente do propósito original delas, você acaba descobrindo que existe uma parede enorme dizendo: não, isso aqui você não pode fazer. E um exemplo que eu gosto de usar é a Easy FPS Editor. Para quem não conhece, ela é uma engine bastante pequena e pouco conhecida, principalmente aqui no Brasil. E ela foi feita com uma proposta bem específica, de facilitar a criação de jogos FPS, principalmente aqueles jogos com a pegada de boomer shooter. E dentro da proposta dela, isso é muito legal, porque você consegue montar mapas, colocar armas, inimigos e criar uma experiência jogável sem precisar saber programação profundamente. Só que existe uma consequência quando uma ferramenta é construída com uma proposta muito específica.
Quando você começa a querer fazer alguma coisa completamente diferente, você pode acabar dependendo das ferramentas que o próprio desenvolvedor decidiu colocar. E é justamente isso que eu não gostaria que acontecesse com a Super Evil Engine, porque se ela for uma engine onde você simplesmente escolhe uma arma de uma lista, coloca um inimigo de uma lista, escolhe um evento de uma lista e monta tudo com sistemas já prontos, ela provavelmente vai ser muito boa para fazer Resident Evil, mas talvez não seja tão boa para fazer qualquer outra coisa. Aí a história muda completamente. Uma das coisas que mais fariam diferença, na minha opinião, seria a Super Evil Engine ter algum sistema de blueprints, programação visual ou até algum tipo de scripting que permita ao usuário criar seus próprios comportamentos. Porque imagina que você não queira simplesmente colocar um inimigo no mapa, mas queira criar um inimigo com um comportamento específico que não existe originalmente na engine. Você poderia fazer, por exemplo, um inimigo que começa a ficar mais agressivo quando está com pouca vida, que bloqueia determinados ataques, que muda de comportamento dependendo da distância do jogador, ou que simplesmente decide fugir quando percebe que não consegue mais vencer a luta. Por exemplo, você poderia ter uma lógica onde o jogador aperta o botão de ataque, o personagem inicia uma animação, uma hitbox aparece durante determinado momento da animação, e se essa hitbox encontrar um inimigo, ele recebe dano e reage ao golpe. Depois você poderia fazer com que, se o jogador apertasse o botão novamente no momento correto, o personagem continuasse o combo com outro ataque. E aí você começa a adicionar mais golpes, mais animações, esquivas, ataques aéreos, parries e outras mecânicas. É nesse ponto que uma engine deixa de ser apenas um editor com ferramentas prontas e começa realmente a virar uma ferramenta de criação, porque você não está mais simplesmente usando o que o desenvolvedor criou. Você está usando as ferramentas da engine para criar as suas próprias mecânicas. E foi exatamente aqui que eu comecei a pensar no meu próprio projeto, porque, sinceramente, quando eu vi a proposta da Super Evil Engine, uma das primeiras coisas que passou pela minha cabeça foi: será que eu conseguiria fazer um hack and slash nessa engine? E eu adoraria tentar. Imagina você conseguir criar um personagem em terceira pessoa, colocar uma espada na mão dele, criar um sistema de combos, adicionar esquiva, parry, ataques especiais e depois colocar inimigos que realmente reagem aos golpes. Aí você poderia começar com uma coisa simples, como um ataque básico, depois criar um segundo ataque, depois um terceiro, fazer uma sequência de combo e finalmente colocar um inimigo para testar tudo isso. Depois você poderia criar inimigos diferentes, com comportamentos diferentes, colocar um sistema de vida, dano, stagger e até ataques especiais. E quando você percebe, já está começando a montar um sistema de combate que lembra muito mais um God of War ou um Devil May Cry do que um Resident Evil tradicional. E isso é justamente o que me deixa curioso, porque eu não quero necessariamente usar a Super Evil Engine apenas para fazer um Resident Evil. Eu quero saber se ela vai ser aberta o suficiente para alguém olhar para as ferramentas disponíveis e pensar: tá, mas e se eu fizer outra coisa completamente diferente? E dá para ir ainda mais longe. Imagina que você já tem o personagem, o combate e os inimigos funcionando, e agora queira criar uma arena para um boss. O jogador entra no lugar, a câmera muda automaticamente para mostrar a arena, o portão atrás dele fecha e começa uma cutscene apresentando o boss. O boss aparece, fala alguma coisa, a câmera mostra ele por alguns segundos e quando a cutscene termina, o controle volta para o jogador. A música muda, o boss começa a atacar e finalmente começa a luta. E tudo isso poderia ser controlado através de um sistema de eventos e cutscenes. Se a Super Evil Engine conseguir oferecer esse nível de liberdade, aí eu acho que ela começa a ficar realmente interessante para projetos que vão muito além de Resident Evil. E por isso que eu gostei de ver que o próprio Hermandude citou eventos e cutscenes como sistemas que ainda estão faltando, porque esses dois sistemas podem fazer uma diferença gigantesca. Por exemplo, imagina você poder definir que quando o jogador entrar em determinada área do mapa, alguma coisa específica aconteça. Uma porta pode abrir, um grupo de inimigos pode aparecer, uma parede pode desabar, uma cutscene pode começar, uma música pode mudar, ou até um boss pode ser ativado. E se o sistema permitir combinar vários eventos, você poderia montar sequências inteiras sem precisar ficar fazendo tudo manualmente. Isso é especialmente importante para jogos de ação e aventura, porque um jogo não é simplesmente colocar o jogador em um mapa e falar: vai lá, mata esses caras. Tem que existir uma progressão. Tem que acontecer alguma coisa enquanto o jogador avança. Tem que ter momentos em que o jogo surpreende o jogador, apresenta um personagem, introduz um inimigo novo ou simplesmente muda o ambiente.
E um bom sistema de eventos pode ser justamente o que permite fazer tudo isso. As cutscenes também são outra parte que eu quero muito ver funcionando, principalmente porque o próprio canal do Ermandude já tem uma relação muito forte com essa ideia de brincar com cutscenes de Resident Evil 4. Outra cena de IA, vamos ver. E aí, bundão? Então seria interessante ver como ele vai transformar isso em uma ferramenta própria. Se você puder controlar personagens, câmeras, posições, animações e diálogos, já dá pra criar bastante coisa. Você poderia fazer uma introdução para o jogo, uma conversa entre personagens, uma cena de boss, uma perseguição, uma revelação, ou até uma cena completamente idiota só porque você quis colocar aquilo no jogo. E sinceramente, eu acho que essa liberdade é justamente uma das coisas que fazem uma engine ser divertida. Você começa com uma ideia simples e quando percebe, está tentando fazer uma cutscene de 15 minutos porque teve uma ideia às 3 da manhã. Agora tem uma outra questão que eu também queria comentar, que é a questão do executável e da comercialização. Pelo que foi comentado, existe a possibilidade de ser necessário pagar para obter o executável caso você queira comercializar o jogo criado com a engine. E eu consigo entender completamente o motivo disso, porque o Ermandude está gastando tempo desenvolvendo a engine e obviamente precisa existir alguma forma de monetizar o trabalho. Mas pessoalmente, eu acho que seria interessante se existisse uma versão gratuita, onde você pudesse criar seu jogo, testar, compartilhar com outras pessoas e até lançar gratuitamente, mas que caso você quisesse vender o jogo, fosse necessário adquirir uma licença comercial. Eu acho que isso seria interessante porque alguém que está apenas começando poderia usar a engine sem precisar gastar dinheiro logo de cara, enquanto alguém que realmente pretende ganhar dinheiro com o jogo estaria contribuindo financeiramente com o desenvolvimento da ferramenta. Mas isso é só a minha opinião, porque eu não sei exatamente como o Ermandude pretende estruturar essa parte, e não quero ficar inventando regra que ainda nem foi definida. Então, afinal, ela vai ser boa? Sendo bem honesto, ainda não dá pra saber. E eu acho melhor falar isso do que simplesmente chegar aqui e dizer que a Super Evil Engine vai ser a nova Unreal Engine, porque claramente ainda não temos informação suficiente para afirmar uma coisa dessas. A engine ainda está em desenvolvimento, vários sistemas importantes ainda estão sendo feitos, e a gente ainda não sabe exatamente até onde o usuário vai poder modificar cada uma dessas ferramentas. Mas é justamente por isso que eu estou de olho. Porque se o Ermandude continuar adicionando sistemas e, principalmente, se ele colocar algum tipo de programação visual ou scripting que permita criar comportamentos personalizados, o potencial da engine pode aumentar bastante. E aí eu realmente começaria a considerar usar ela para projetos que não tenham absolutamente nada a ver com Resident Evil. Eu já estou imaginando abrir a engine, criar um personagem, colocar uma espada na mão dele e começar a tentar montar um sistema de combate. Primeiro um ataque, depois outro, depois um combo, depois uma esquiva, depois um inimigo, depois um boss. E quando eu perceber, eu vou estar 3 semanas dentro do editor tentando fazer o personagem dar um golpe giratório enquanto grita alguma frase completamente ridícula. E sinceramente, eu aceitaria, porque é justamente esse tipo de coisa que eu gosto em engines. A possibilidade de você ter uma ideia e tentar descobrir se consegue transformar aquilo em um jogo. E é por isso que eu quero ver até onde a Super Evil Engine vai chegar. Talvez ela acabe sendo uma engine extremamente focada em Resident Evil. E não existe problema nenhum nisso. Se essa for a proposta, ela pode cumprir muito bem o que promete. Mas se o Ermandude decidir deixar a engine mais aberta e permitir que os usuários criem seus próprios sistemas, aí eu acho que ela pode se tornar algo muito mais interessante. Mas antes de terminar o vídeo, eu queria falar uma coisa diretamente pro Ermandude. Ermandude, seu canal me tirou de uma tristeza profunda, de verdade. Eu estava passando por uma época em que eu não estava muito bem, e comecei a acompanhar seus vídeos, principalmente essas maluquices envolvendo Resident Evil e inteligência artificial. E cara, eu dei boas risadas. E pode parecer uma coisa pequena, mas às vezes você tá tendo um dia completamente merda, abre um vídeo qualquer e começa a rir de uma coisa tão idiota que até esquece por alguns minutos que estava mal. E seus vídeos conseguiram fazer isso comigo algumas vezes. Então eu realmente queria deixar esse agradecimento aqui. E também não posso esquecer da sua risada, porque eu não sei exatamente quem começou essa brincadeira, mas aparentemente existe uma regra universal na comunidade. Cada vez que o Ermandude dá uma risada, um porco é sacrificado. Não se preocupe, Ashley. Eu vou te achar. Não, se eu achar primeiro. Mas falando sério agora, obrigado pelas risadas, cara.
Eu realmente espero que a Super Evil Engine dê certo e que você continue desenvolvendo ela, porque eu acho que o projeto tem bastante potencial. E quem sabe algum dia eu ainda faça um vídeo aqui chamado Eu tentei fazer um hack and slash na Super Evil Engine. Aí nós vamos descobrir se a engine realmente consegue fazer isso. Ou se eu vou passar 6 horas tentando fazer o personagem andar e terminar o projeto colocando uma caixa no mapa. Porque isso também é desenvolvimento de jogos. Então é isso, senhores. Até a próxima!